E hoje vamos tratar sobre livros manipulados. Pois é, existem muitos livros que são manipulados. Tudo que você viu ou ouviu na história, em grande parte, é manipulado para poder esconder algo e ocultar o verdadeiro sentido do porquê eles estão fazendo. Então, a principal situação será essa. E também existem as outras situações de vários autores, sendo anônimo ou não, até mesmo sendo um autor de literatura clássica, que também manipula a história. Existem dois tipos de manipulações que acontecem, e focando aí nos livros. A primeira manipulação é aquela na qual detém a maior parte, a maior porcentagem, que é quando o indivíduo ele sabe qual é a verdade, mas ele manipula. Ele manipula aquele documento, porque todo livro é um documento. Ou ele acrescenta algo, ou ele tira algo daquele documento. Então ele está fazendo uma manipulação e sabe disso, sabe perfeitamente disso. Então essa detém a maior parte, 70% das manipulações dos livros vem dessa forma. É nesse intuito mesmo de esconder a verdade, de esconder a informação, e vão lá e fazem essa manipulação. A outra parte é a menor, que é aquele indivíduo, aquele autor que não teve muita compreensão no que o autor quis dizer, ou mesmo não teve muita compreensão na situação em que ocorreu, não teve um discernimento de fato diante da situação que ocorreu, ou tanto da situação ou dos livros. E aí então passa ali da forma que enxergou, do seu ponto de vista, que por mais que seja subjetivo esse ponto de vista, mas ainda assim foi um ponto de vista meio que manipulado, sem mesmo saber, né? São chamados inocentes. Só que é uma minoria que de fato fizeram isso, ou faz, porque a maioria já é no intuito. Bom, com isso nós percebemos que há muitos livros manipulados e que vamos passar por muitos livros manipulados. Pois é, infelizmente sim, mas por um lado é até bom, não veja pelo lado negativo não, porque para a gente poder saber que o livro é manipulado, nós temos que ler um livro manipulado e entender a história. Para a gente entender qual é a verdade, a gente percebe ali qual é a mentira e o que é uma mentira. Aí sim a gente foca mais na verdade, é mais ou menos isso. Então não tem como correr, e também dificilmente você vai conseguir decifrar um livro manipulado quando você estiver iniciando, que é outra situação horrível, mas infelizmente é assim que acontece. E eu percebo isso no meu processo aí de desenvolvimento dos livrinhos que eu já li e que eu leio atualmente. Eu percebo que é um pouco difícil, porque os livros que eu comecei a ler, né, eu venho confirmando algumas coisas agora em outros livros. Então o livro que você leu no passado, você só vai confirmar a leitura daquele livro agora, na leitura de agora, que você está lendo um outro livro, que aí você vai confirmar, porque já viu aquela informação há algum tempo e até achava que era dessa forma. Até que você pegou um novo livro, abordando o mesmo assunto, claro que de vários os ângulos, né? Porque nenhum livro aborda o assunto por todos os lados. E aí você percebe que realmente há uma distorção. E uma outra coisa que você percebe até a intenção, o grau de intenção do autor. Se é uma intenção quase que inocente, ou realmente se de fato ele está tentando manipular ali para aquele lado as pessoas que leem esse livro. Então você vai perceber isso, mas somente entrando no processo de leitura. Enquanto não entrar no processo de leitura, vai ser um monte de informações manipuladas que faz parte do crescimento a gente obtê-las, mas será um emaranhado de informações manipuladas que nós teremos, que somente com a responsabilidade de estar sempre lendo, de entrar e de permanecer nesse processo de leitura, é que a gente vai discernir todas elas e aquela situação de sempre reter
o que é bom. Então não tema os livros manipulados, porque vai fazer parte do seu crescimento desde que você permaneça lendo um após o outro, ok? Essa foi a orientação de hoje e até a próxima aula.